Alô galera, tudo bem? Eu sou o Renato Braga, professor de História do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Lembrando que essa matéria ela se encontra lá na nossa apostila do sistema PEC de ensino. Bem, eu preparei para vocês algumas anotações, né, que vão ser de extrema importância para que a gente possa estar desenvolvendo aí a nossa matéria, né? Então tá aqui, ó, Reforma Protestante contra a Reforma Católica, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está falando aqui do século XVI, 1500, 1600, né? Alguns afirmam que é de 1501 a 1600, mas isso não vem ao caso, né? A gente está falando aí de 1500, mais ou menos aí 1510, 1515, é justamente nesse período que vai acontecer essa reforma protestante, né? Gente, olha só, nesse período, lá de 1500, né, a Igreja Católica ela vai estar sofrendo fortes críticas devido à maneira pela qual ela leva a fé da Igreja, né? Ela leva os ensinamentos do cristianismo para a população, né? E segundo o pensamento dessa época, dessas críticas, né, a Igreja ela não estava atenta às necessidades da população mais pobre, né? E não estava se preocupando aí com a vida desse povo, né? Então eu botei o primeiro parágrafo para vocês aqui, ó. Em meados do século XVI, a Igreja na Europa medieval sofreu duras críticas pela sua política de não atenção às necessidades dos mais pobres, né? Os pecados da usura e a luxúria. Então, nesse período aqui, lá do século XVI, você vai encontrar aqui uma grande quantidade de pecadores, né? Uma grande quantidade de pessoas praticando a usura, que é empréstimo de dinheiro a juros, nada mais normal do que hoje em dia, né? O que o banco faz hoje é emprestar a juros e recebe pelo tempo que não é do banco. O tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Então, por isso, a Igreja Católica, naquele período, era contra a esses empréstimos por dinheiro, levando em consideração a obtenção de lucro, né? E também a luxúria, né? Que é justamente aquela vontade sexual aflorada que existia naquele período, né? Que é contrária à monogamia, né? A monogamia que ela é defendida pela Igreja Católica, né? Então várias questões foram surgindo, colocando a Igreja em uma posição delicada, como por exemplo a corrupção no alto clero, a falta de preparo religioso, novos estudos teológicos também estavam aí nessas críticas, né, que eram feitas à Igreja, né? Então essas críticas à Igreja é que vai dar início a essa ruptura, essa quebra da Igreja Católica, né? Essa quebra dentro do cristianismo e a criação de uma nova igreja, a Igreja Protestante, que hoje nós chamamos de Igreja Evangélica, e existem aí centenas dela pelo mundo, espalhado aí, fazendo aí a doutrina religiosa para o desenvolvimento de cada fé, né? Bem, gente, eu continuei colocando para vocês aí, né? Com o avanço da imprensa, aumentaram-se o número de Bíblias e também a vontade individual de entender as interpretações bíblicas sem a ajuda dos padres. Então, uma coisa que é bastante interessante que nós temos que frisar é o seguinte: as Bíblias não eram na linguagem comum, né? A Bíblia, por exemplo, na Alemanha, ela não estava escrita em alemão. Essa Bíblia ela estava em latim. E quem é que estudava latim? Os padres, os clérigos, né? Então, somente essas pessoas tinham condições de estar fazendo aí a transcrição daquilo que estava escrito na Bíblia para o resto da população. Bem, com o avanço da imprensa e a tradução da Bíblia, vários exemplares vai cair na mão do povão, né? E vai ser justamente esse povão que vai começar a ler a Bíblia e vai começar a fazer as suas próprias interpretações sem precisar do padre para que faça para eles, né? Então é muito importante o avanço da imprensa para fazer aí o desenvolvimento, a criação de novos livros sagrados, né? Novas Bíblias, e aí o povo de qualquer nação vai estar podendo ler a Bíblia na sua língua, né? E isso vai ser também de grande importância para essa reforma protestante, né? Dando continuidade aqui no parágrafo, né? Isso acarretou diferentes interpretações da doutrina cristã.
Essas novas doutrinas baseavam-se na ideia de Santo Agostinho. Então, o que Santo Agostinho afirmava? Que o homem, né, seria salvo somente pela fé, né? Então, se o homem tivesse fé, ele seria salvo dos seus pecados. Ele não ia para o inferno e iria para o céu, né? Já para a igreja, né? Já para a igreja católica, as ideias que ela defendia eram as ideias de São Tomás de Aquino, onde a salvação do homem é alcançada pela fé e pelas boas obras, pelas ações humanas, né? Então são duas teorias, né? A de São Tomás de Aquino, né, é defendida aí pela Igreja Católica, que não basta ter fé, mas você também tem que estar fazendo boas obras, você tem que estar ajudando o próximo para poder ser salvo, né? Então vamos lá, a comunidade cristã era acusada de corrupção, venda de lembranças santificadas, como o espinho da coroa de Cristo, ossos dos apóstolos, venda de indulgências e perdãos, né, para os pecadores, para os pecados dos fiéis, né, a fim de financiar essas obras cristãs. Assim, vários clérigos enriqueceram justamente aí com o dinheiro do povo, né, do povo pobre, né. A Igreja Católica defendia que a pobreza condenava o lucro abusivo, mas percebam só, ela defendia que a pobreza e condenava o lucro abusivo, mas ela era justamente ela que enriquecia cada vez mais com a venda de indulgências, com a venda de lembranças santificadas, como eu coloquei para vocês aqui, ó, espinho da coroa de Cristo, osso dos apóstolos, até propriamente a venda de indulgências, né? Que nada mais é do que um perdão ao pecado de cada pessoa, né? Essa indulgência é justamente para isso, né? E justamente a burguesia, que era a galera que tinha dinheiro nesse período, ela era contra esse enriquecimento da igreja, né? Ela era contra essas ideias, né? Então essas ideias elas não se adequavam aos ideais, né? Aos pensamentos dos burgueses, porque é justamente através do enriquecimento, através do comércio, né, da exploração tanto do homem como do mercado, é que os burgueses ficariam ricos, né, e a igreja condenava essa riqueza. Ninguém podia ser mais rico que a igreja, né? Então, várias pessoas aí da burguesia eram contra esse entendimento da fé cristã, né? Então eu coloquei para vocês aqui, ó, a burguesia não concordava com essa ideia e precisava de uma ordem religiosa que se adequava aos seus interesses, né? Vai ser justamente com esses burgueses que vai nascer essa ideia e vai se fortalecer essa ideia da igreja protestante, né? E na sequência a gente vai ver aqui como é que nasce essa primeira igreja, que é a igreja luterana, que foi criada aí por Martim Lutero, né? Que era um monge alemão da igreja católica, que justamente condenava todas essas práticas que eram aí pregadas pela igreja católica, né? Então eu botei para vocês aqui, ó, entre os anos de 1511 e 1513, o monge Martim Lutero desafiou o poder da igreja católica. Na visão de Lutero, o homem corrompido pelo pecado só poderia salvar-se pela fé em Deus e não pelas obras humanas. Então, olha só o pensamento do Martim Lutero. Digamos que você é um pecador, que você não tem fé em Deus, mas para que você fosse salvo, indiferente daquilo que você estava fazendo, era só você ir lá comprar as suas indulgências, né? Era só você ir lá ajudar na construção de uma igreja, ajudar alguma coisa na igreja, e você seria salvo, mesmo sem ter aquela fé fervorosa em Deus, né? Em Cristo. E aí o Lutero falava que justamente ao contrário, que não adianta você ter esse dinheiro, não adianta você fazer essas doações, comprar essas indulgências, se você não tem fé em Deus. Então, para Lutero,
né, não necessitaria, o homem não necessitaria de estar comprando essas indulgências, fazendo essa caridade para poder ser salvo. E sim, a fé que ele tem em Deus, a fé que ele tem em Cristo, é que faria com que ele fosse salvo, né? Então tá aqui, no segundo parágrafo, aqui embaixo, aqui, último parágrafo. Lutero estava insatisfeito com as ações da igreja e fixou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto conhecido como as 95 Teses, protestando contra a corrupção, né, do alto clero. E o termo protestante foi o nome dado a cada príncipe que foi impedido de adotar em seu reino sua própria religião. Então, esses príncipes, principalmente príncipes da Alemanha, é que vão estar ligados diretamente ao Lutero, porque ele é alemão, né? E eles vão ser proibidos de exercer essa sua religiosidade dentro do cristianismo, né? E eles vão ser chamados aí de protestantes, porque eles protestavam contra a impossibilidade de professar a sua fé, né? Vamos passar para a nossa próxima igreja, que é a igreja calvinista, né? Ou igreja presbiteriana. Talvez a igreja calvinista você não tenha escutado aí com grande frequência, mas esse nome presbiteriano, ele aparece aí em várias igrejas que estão ao nosso redor aí, né? Então essa igreja calvinista, ela vai ser criada por João Calvino, né? Então o João Calvino, ele era um líder, né, lá da cidade de Genebra, onde atualmente é a Suíça, né? Ele governava com uma doutrina muito rígida, né? E ele proibia várias coisas dentro do seu governo, né? Como, por exemplo, jogo, prostituição, luxúria e outras coisas mais. Eu vou ler o parágrafo para vocês poderem entender um pouco melhor como é que funcionava esse pensamento aí do Calvino, né? Do João Calvino. Então tá aqui. João Calvino, em 536, afirmava que todos os homens estavam predestinados a ir para o inferno ou para o céu, né? Ele era o governante da Genebra, né, de Genebra, a atual Suíça, e utilizava uma doutrina muito rígida, onde várias ações foram proibidas. Entre elas podemos citar o jogo, a prostituição, a luxúria, entre outras coisas mais aí, né? Quem não concordasse com as doutrinas calvinistas eram punidos sem pena, né, com prisão, expulsão e até mesmo a morte. Então esse cara aqui, ele era muito rígido, né, o João Calvino, estava lá na Europa, né, na região da Suíça, e ele vai criar uma nova doutrina que vai ser chamada aí de Igreja Calvinista ou Igreja Presbiteriana. Bem, gente, ele pregava uma coisa bastante interessante, né? Ele pregava que a pessoa que conseguia ganhar muita grana, muito dinheiro, ela já era predestinada à salvação, né? Então tá aqui nesse parágrafo aqui, ó. A prosperidade financeira de uma pessoa era vista como um sinal de salvação predestinado. Então, se ele ganhasse muito dinheiro, né, então é porque ele estava aí crescendo na vida, era uma predestinação à sua salvação. E isso era justamente o que a burguesia queria. Queria uma doutrina que aceitasse, né, esse desenvolvimento econômico e financeiro dos mesmos, né? Então, a burguesia apoiava o calvinismo, que aceitava o acúmulo de riqueza dos burgueses. Lembrando que esse acúmulo de riqueza não era aceito lá na Igreja Católica. Então, os burgueses vão abraçar essa nova religiosidade europeia, né? Então, tá aqui. O calvinismo se desenvolveu principalmente em países pré-capitalistas, como a Inglaterra, a Escócia e a França. A Inglaterra tem um outro detalhe importante que a gente vai ver agora, que é a Igreja Anglicana, né? A gente vai passar para a próxima página aqui e a gente vai desenvolver a Igreja Anglicana. Voltando para cá para o calvinismo, né? Fazendo aí uma ressalva, né? Uma lembrança para vocês, que a grande maioria dos burgueses participavam dessa crença porque essa crença aceitava o acúmulo de riquezas, né? já que isso não era aceita pelo cristianismo, né? Então vamos botar aqui Igreja Anglicana, nosso próximo tópico, né? Então tá aqui, ó. Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana,
Vamos ver aqui a história de o porquê ele vai romper com a Igreja Católica, né? Então tá aqui. Ele era casado com uma princesa espanhola, Catarina de Aragão, né? Henrique VIII não tinha herdeiro para sucedê-lo, não tinha um homem, né? Um filho homem para sucedê-lo, né? E ele estava insatisfeito com o casamento, né? Devido à nacionalidade da sua esposa, e também desejava um herdeiro masculino para se casar com Ana de Bolena. Então vamos voltar aqui, ó. Catarina de Aragão, princesa espanhola. E aí, se por acaso o Henrique morresse e não tivesse um herdeiro, né, masculino, o que aconteceria? A rainha da Inglaterra passaria a ser uma espanhola, né? Então haveria uma grande possibilidade de da princesa, agora a rainha, né, Catarina de Aragão, acabar casando-se aí com um espanhol, né? Poderia acontecer isso, como ela poderia não casar, ou poderia casar com um inglês, mas se por acaso ela casasse com um espanhol, a coroa inglesa ia acabar, né, na cabeça de um espanhol. Então isso aí não estava deixando o Henrique satisfeito, né? Então, na continuidade aqui, ele também desejava um herdeiro masculino e casar-se com a Ana de Bolena, né? Então ele pede para o Papa, né, para poder cancelar o seu casamento. Só que o Papa não vai aceitar esse cancelamento, né? A igreja não cancela um casamento assim só porque uma pessoa pede. Tem que ter os motivos, né? Como, por exemplo, a não consumação do casamento, né, naquele período poderia até ser um dos detalhes importantes para que um casamento fosse suspenso, né? Mas somente não ter filho, né? Não ter tido um filho homem, né? E também não estar satisfeito com a nacionalidade da esposa não é o suficiente para a Igreja Católica fazer aí o cancelamento, a anulação do casamento do rei, né? Então, né, esse pedido é negado, né? E lá em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia. O que esse ato de supremacia ele defenderia, né? Então, ele vai receber, através desse ato de supremacia, aprovado pelo parlamento, o rei ele vai receber o título de chefe supremo da Igreja da Inglaterra, né? Então ele vai expulsar a Igreja Católica, vai criar uma nova religião onde ele vai ser o líder religioso. E se ele é o líder religioso, né, ele anula o seu casamento com a Catarina de Aragão e vai casar-se aí com a Ana de Bolena, né? Ele vai conseguir aí fazer aí esse casamento, né? É claro, gente, que o aparecimento dessas várias igrejas, né, não vai ser nem um pouco bem aceito pela Igreja Católica, né? E a Igreja Católica ela vai atacar, né? Ela vai contra-atacar, né, essas igrejas, o aparecimento dessas igrejas, principalmente aí a luterana, a presbiteriana e a anglicana. De que maneira que eles vão fazer isso daí? Eles vão fazer a contra-reforma, né? O termo que é utilizado é contra-reforma. E o que é isso, contra-reforma, né? Então essa contra-reforma é um conjunto de medidas tomado pela Igreja Católica a fim de combater o crescimento dessa igreja protestante no território europeu, né? Aí eu botei para vocês aqui, ó, foi um conjunto de medidas adotadas pelos líderes da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo, né? Entre essas medidas destacam-se a Ordem dos Jesuítas, a convocação do Concílio de Trento, né, e a Inquisição. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma dessas três fases aqui, dessas três medidas aqui, né? Convocação do Concílio, né, a Ordem Jesuítica e a Inquisição, né? Primeiramente, os principais líderes da igreja, né, dentro dessa contra-reforma, vai ser aí os papas Paulo III, Paulo IV, Pio V e Sisto V, né? Então vamos ver agora o que seria cada uma daquelas medidas, né? A primeira está aqui para vocês aqui, ó. A Ordem dos Jesuítas, né? Ela foi criada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola.
foi o principal instrumento de evangelização dos povos da América, Ásia e África. Além disso, os jesuítas se empenhavam em trazer de volta à Igreja Católica aqueles que haviam aderido ao reformismo protestante. Então, você vai ver aí que o aparecimento dessa ordem aqui dos jesuítas, o principal objetivo do aparecimento dessa ordem, é justamente trazer de volta aquelas pessoas que se transformaram em protestantes, trazê-las de volta para o cristianismo, né? Então tá aqui, com o início do ano de 1545, para se opor ao protestantismo, foi criado o Concílio de Trento, que tinha o objetivo de reafirmar os dogmas do catolicismo. Esse concílio é quando você junta várias pessoas para poder falar sobre alguma coisa, né? E ele durou bastante tempo, ele durou 18 anos esse concílio aí, porque teve guerras, né? Então teve algumas pausas, né? E ele acaba durando muito tempo, né? Então, esse Concílio de Trento, ele vai emitir vários decretos, né, disciplinares relativos às doutrinas católicas romanas, como os sacramentos, né, a trindade divina. O que seria a trindade divina? É que Deus está dividido em três partes, né? E a junção dessas três partes forma o que nós conhecemos como Deus. Então, essa Santíssima Trindade é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É justamente o movimento que é feito aí, são as palavras que são faladas aí quando você faz o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é justamente, deu até uma pancadinha aqui no microfone, né? Então é justamente isso que é defendido aí nessa trindade divina, né? A justificação, a liturgia, o celibato clerical, o valor e a importância da missa, o culto aos santos, a santidade de Maria, mãe de Deus, né? Eles também defendem essa santidade, porque, afinal de contas, se não tivesse essa mulher, né? Se ela não tivesse sido engravidada pelo Espírito Santo, não teríamos Jesus Cristo, né? Já que ela foi escolhida, então ela é uma mulher santa, então defende aí a santidade de Maria. Então, esse concílio, ele também procurou moralizar a conduta dos clérigos, principalmente em relação às práticas citadas pelos reformistas. Vários clérigos não aceitavam esse celibato que nós vimos aqui em cima. Eles acabavam tendo relações com mulheres, né? E isso não era aceito aí pela igreja, né? Então vai tentar também moralizar a conduta desses clérigos, né? Esse concílio de Trento, né? Dando continuidade aqui, né? O Concílio de Trento também ocorreu a condenação de alguns livros que, segundo a crença, induziam os fiéis ao pecado e ao afastamento da Igreja Católica. Tais livros foram colocados no índice de livros proibidos, né, que é conhecido aí como Index Librorum Prohibitorum, né, está escrito aqui em latim, né? Então esses livros eles não eram aceitos pela igreja, né? E também teve alguns livros de iluministas, né? Teve alguns livros também aí que não foram aceitos, que eram livros científicos, né? Bem, quando houve a promulgação das decisões do Concílio de Trento, as ideias protestantes já tinham se espalhado pela Europa. Como eu falei com vocês, demoraram 18 anos para que esse Concílio de Trento fosse concluído, né? Então, para você combater através aí dessas doutrinas, né, aprovadas pelo Concílio de Trento, combater o protestantismo, já era tarde demais, já tinham se passado 18 anos e essas ideias já estavam difundidas, né, em território europeu, né. Os países que aceitaram aí essas ideias, né, o primeiro país foi Portugal, Espanha, Polônia e Itália, né. E o último foi a França, né? O último país a aceitar foi a França, né? A Santa Inquisição, agora vamos passar para o próximo, né? Que é a Inquisição, né? Que é chamada também de Santa Inquisição. Era dirigida pela Igreja Católica Romana, foi criada lá no século XIII. Século XIII, 1200, 1300, nesse período aí. Durante a Idade Média, né, era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica.
ou que eram considerados uma ameaça às doutrinas. Então, vamos lá, o que é a Inquisição, né? A Inquisição é um grupo, né? Na verdade, a Inquisição é o nome dado a um grupo que vai estar aí julgando e, na maioria das vezes, condenando várias pessoas que cometem crime contra o cristianismo. Então, a pessoa que não aceita o cristianismo, né, e vai aí pregar contra o cristianismo, como por exemplo o aparecimento de uma nova religiosidade, ela vai, se ela for presa, ela vai ser julgada e condenada. E esses crimes vão variar, né? Pode ser aí queimado na fogueira, pode ser expulso, né? Pode ser preso para o resto da vida, ou então ser preso durante um período. Depende do crime que ele vai crime que ele vai estar cometendo aí, né? Então eu botei para vocês aqui a Santa Inquisição, já vimos esse pedaço aqui, né? Condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica ou que eram considerados uma ameaça à doutrina. Eles eram denunciados, perseguidos, julgados, né, e condenados. Às vezes eram queimados vivos, né, em praça pública, ou tinham uma pena mais leve, que é a prisão temporária ou a prisão perpétua. Gente, é interessante a gente perceber aqui, né, meus alunos, que essa contra-reforma, essa reforma que nós vimos lá no começo, vai ser ela que vai ser responsável, será ela responsável pela criação de novas religiões, né? O Martim Lutero vai ser o primeiro homem a traduzir a Bíblia. Ele vai traduzir essa Bíblia do latim para o alemão, né? E aí, a partir do alemão, haverão, né, outras traduções, e essas traduções vão fazer com que o homem comum possa interpretar a Bíblia conforme a sua necessidade, né? Por isso, hoje você tem a criação de várias igrejas protestantes, que nós chamamos aí de igreja evangélica. Existem várias e várias e várias, né? Então essa aí foi a segunda quebra na Igreja Católica, né, na Igreja Cristã. A primeira quebra foi quando aconteceu aí o cisma do Oriente, nós já vimos no 6º ano, quando a Igreja Católica ela é dividida, né, em Igreja Ortodoxa lá no Oriente e Igreja Católica Romana no Ocidente. Agora, depois, em 1515, mais ou menos, né, vai ter a segunda quebra, né, vai ser dado início à segunda quebra da Igreja, que vai ser através dessa reforma protestante, e vão ser criadas aí novas igrejas. Todo dia aparece uma nova doutrina cristã, né, que vai estar desenvolvendo aí o pensamento através da interpretação da Bíblia, né? E as principais igrejas que apareceram naquele período, a luterana, depois a calvinista e na sequência a anglicana. Gente, olha só, essa matéria aqui ela está na nossa apostila, né? Eu vou deixar para vocês aí, né? Vou fazer um pedido para vocês, que é para que façam os exercícios que estão na apostila do número 1 ao número 15, né? Depois a gente vai fazer aí a correção na live, né? A correção a gente vai fazer na live, e espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, e qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima oportunidade. Valeu? Tchau, tchau!